Hoje mais um clássico do mundo. Amém? Interessante, né, irmãos? A estratégia do cara para chamar a atenção das pessoas. E a gente vive um tempo onde vários e vários gurus estão querendo dizer para você o que é sucesso, o que é prosperidade. Pessoas estão aí o tempo todo buscando isso. E o cara pega ali, cria um guru e dá respostas bíblicas extremamente profundas, extremamente atuais. E nós vemos, querido, que nós vivemos uma época, eu acho que nunca houve outra geração igual a nossa, que negligenciou tanto a palavra de Deus como nós temos negligenciado hoje. Nunca houve uma geração como a nossa que teve tanto acesso à palavra de Deus, que tem tanto acesso a informações como nós temos, e temos negligenciado cada dia mais a preciosidade que é conhecermos esse livro, conhecermos a palavra do Senhor revelada ao nosso coração. E por causa disso nós temos uma geração de cristãos doentes que não fazem diferença, que não entendem o propósito de Deus para a sua vida, que não têm certeza nem da sua própria salvação. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão conseguindo mais firmar os seus passos nos seus valores, nos valores da palavra de Deus. É um bombardeio o tempo todo sobre a nossa vida para que a gente não viva conforme aquilo que está escrito aqui nessa palavra. E nós vemos, querido, que se fosse realmente um guru que estivesse dando essas respostas, provavelmente ele sairia na capa de alguma revista famosa. Provavelmente ele sairia na capa de jornais, ensinando essas técnicas, esses provérbios de sabedoria aí que foram falados. E nós vemos aqui hoje que não tinha nada mais, nada menos do que palavra de Deus naquilo que ele estava falando. Eu não sei quantos aqui já leram o livro de Eclesiastes. Se você não leu, você não sabe o que você está perdendo. É um livro tremendo, porque ele vai mostrando dentro de uma visão humana. Não é uma coisa espiritual, não é aquela coisa de revelações espirituais, mas é dentro de um foco humano. Ele vai te mostrando algumas coisas e vai dizendo, tudo é correr atrás do vento. E aqui o texto diz aqui em Josué 1:8. A primeira coisa ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Querido, nós vemos que nós passamos muito tempo conversando sobre todos os assuntos. Nós falamos de várias coisas, mas nós não gastamos tempo falando da palavra de Deus. Não gastamos tempo edificando um ao outro. Não gastamos o nosso tempo liberando a palavra profética de Deus sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Hoje pela manhã estávamos falando, se você não estudou Provérbios também ainda, leia Provérbios, porque você vai ver um manancial de sabedoria, de entendimento. Por quê? Porque ele vai trabalhar muitas vezes falando sobre o poder da língua, sobre o poder daquilo que você fala, sobre o poder daquilo que você libera com os seus lábios. E infelizmente Satanás tem mais acesso aos nossos lábios do que o próprio Deus. Satanás tem tido acesso ao nosso coração porque a Bíblia diz que nós falamos o que o nosso coração está cheio. E nós vivemos uma geração de pessoas amarguradas e azedas que transmitem isso através das suas palavras. Pessoas que estão o tempo todo murmurando, amaldiçoando, falando mal, criticando, estão o tempo todo lançando pesos e destruindo a estrutura emocional dos seus filhos, a estrutura emocional do seu cônjuge, com palavras que vêm para matar. E Deus começa falando a Josué, você quer saber o que é prosperidade? Você quer realmente ser bem sucedido na sua vida? Comece a falar do livro dessa lei. Comece a conhecer esse livro. Por que que nós não falamos da palavra? Primeiro, porque não conhecemos a palavra. Porque não gastamos o nosso tempo conhecendo essa palavra. Porque não gastamos o nosso tempo buscando intimidade e estudando. Por isso eu estou falando, nós somos uma geração de pessoas que são indesculpáveis diante de Deus. Irmão, você pode chegar diante de Deus com a desculpa que você quiser. Você é indesculpável. Tudo que você precisa para conhecer a palavra de Deus está ao seu alcance hoje. Nunca foi tão fácil, querido. Nunca foi tão fácil aprofundar no conhecimento. Eu tenho falado isso todos os dias. Todos os dias que eu venho ensinar, eu tenho falado isso de manhã. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você traz os seus conceitos errados. E você permanece com eles. E a única forma de nós conhecermos a vontade de Deus, os conceitos de Deus, aquilo que Deus pensa a respeito das coisas, é nós conhecermos a sua palavra.
E aí você vai ter um choque de conceitos. A minha mãe me ensinou que o casamento é um fracasso. Deus, ele estabelece o casamento como um propósito dele, como algo tremendo quando nós entendemos isso. Ah, meu pai disse que eu nunca seria nada. E você começa a ler a palavra de Deus e Deus diz que você é amado, que você é filho. E você começa a ter um choque. Esse conflito de conceitos é interessante, é tremendo. Porque nós precisamos lançar fora o velho homem, querido. E o velho homem está relacionado não às coisas que nós fazemos, mas às coisas que nós temos no nosso coração. Porque o nosso comportamento ele só é um reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. Se você age de determinada forma, é porque dentro de você existe uma estrutura que sustenta aquela atitude. Se você acha que todas as vezes que alguém faz alguma coisa ruim para você, você pode brigar com ele, porque existe dentro de você um conceito que foi plantado, está errado. E quando você começa a ler a palavra de Deus, e você se depara com Mateus 5, falando das bem-aventuranças, você é confrontado nos seus conceitos. Porque hoje é muito fácil, querido, pegar um revólver e atirar nas pessoas. Qualquer um consegue fazer isso. Hoje é muito fácil você xingar alguém que te xingou. Hoje é muito fácil você se vingar. Hoje é muito fácil você pagar o mal com o mal. Sempre foi muito fácil. Mas quando você é desafiado a andar a segunda milha, a dar o outro lado da face, quando você é desafiado a entregar a pessoa que vem levar de você uma coisa, você entregar mais. Quando você é desafiado a amar os seus inimigos, aí já não é mais tão simples. E a gente vê muito homem, muito cabra macho, como diz aí, que tem coragem de bater, que tem coragem de brigar, que dá cadeirada, que dá isso, dá aquilo, mas não são pessoas que não entenderam ainda que realmente os corajosos, os fortes são aqueles que perdoam. Que os fortes são aqueles que viram o outro lado da face. Sabe por quê? Porque não existiu pessoa mais forte do que o Senhor Jesus. Não falo de estrutura física, devia ser forte também, para carregar a cruz depois de ter levado tanta chicotada, tinha que ser forte também. Mas você percebe que diante de cada aflição, de cada dificuldade, Jesus tinha uma postura sóbria. Você nunca vê o Senhor desesperado. Você nunca vê Jesus tratando mal as pessoas. Você nunca vê Jesus preocupado com aquilo que ele passaria. A alma dele se angustiou, querido, diante de tanta dificuldade, diante de tanta opressão. Mas em nenhum momento ele se desesperou. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler os livros do Augusto Cury, falando do mestre. Ele pegou e escreveu 5 livros falando sobre Jesus. É o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre não sei mais de que, são 5 livros. E ele, cada um desses livros, ele mostra uma face de Jesus diante de uma situação. E é interessante porque ele fica impressionado com a forma que o nosso Senhor Jesus age diante das dificuldades. E ele, como um psicólogo, ele foi capaz de ver coisas que normalmente nós não vemos. Uma delas é que diante da morte, todos nós normalmente nos desesperaríamos. Que diante da morte, todos nós ficaríamos com medo. Que normalmente, diante da iminência da morte, nós fugimos. Nós nos escondemos, nós lutamos para continuar vivendo. E ele diz assim que Jesus, no momento da sua morte, momentos antes da sua morte, Jesus cantava e ceava com os seus discípulos. E ele começa a traçar o perfil de uma pessoa desesperada, e o perfil de Jesus diante daquilo. Uma pessoa desesperada perde o apetite. Uma pessoa desesperada, ela não consegue cantar e celebrar. Ela não consegue ter momentos de comunhão com seus amigos. E tudo isso antecedeu a morte do nosso Senhor. E ele escreve aquilo impressionado. Que homem é esse que diante da iminência da morte consegue cantar e louvar? Que homem é esse que diante da iminência da traição consegue olhar nos olhos daquele homem e dizer: amigo, aqui vieste? Jesus olha para Judas vindo para trair. E ele fala: amigo. Sabe por quê? Porque Judas era amigo. Para Jesus ele não era um inimigo. Se Judas estava traindo, estava falhando, isso era um problema dele. Jesus tratou tão bem os discípulos o tempo todo que nós vemos um conflito quando ele fala assim: um de vocês vão me trair. Eles começam a discutir quem é. E Pedro diz: sou eu, Senhor. João fala: sou eu, Senhor. O tratamento era tão igual, mesmo Jesus sabendo que um deles ia trair, sabia quem era. O tratamento era tão igual que nenhum deles soube na hora. Jesus nunca tratou o Judas de forma diferente.
Jesus nunca tratou aqueles discípulos de forma diferenciada. E você vai dizer, não, mas tinha 3 que era mais chegado, tinha um que reclinava a cabeça no peito. Isso depende da fome que você tem de Deus, de se aproximar ao Senhor. O peito do nosso mestre, ele é para qualquer um de nós reclinarmos. Não é privilégio de um ou de outro que jejua mais ou que ora mais, mas isso é determinado pela sua fome. A intimidade com o Senhor estava aberta para qualquer um dos discípulos, mas eles tinham níveis, porque alguns se aproximaram mais. Porque alguns quiseram mais, tinham mais fome, mais sede. Alguns não se contentaram só em ver os milagres. Alguns não se contentaram só em seguir. Eles queriam estar perto. E o anseio do nosso Senhor Jesus é esse, que a gente tenha esse sonho, que a gente tenha essa necessidade, que você consiga escutar o clamor da sua alma, pedindo para você se aproximar de Deus. E tudo isso, querido, nós vemos, que nós sabemos aqui porque Deus um dia teve misericórdia. Você sabia que um dos maiores atos de misericórdia de Deus é a palavra dele? Em meio a tantos, um dos maiores é a palavra. Você imagina um Deus, Criador do céu e da terra, um Deus que tem conhecimento e sabedoria de todas as formas que você imaginar. A Bíblia diz que Ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. E esse Deus que de uma certa forma seria incompreensível para o homem, de algum jeito Ele consegue espremer tudo aquilo de uma forma misericordiosa e transforma aquilo numa linguagem que nós podemos ler e entender e conhecer a sua vontade. E Ele transforma isso em algo chamado Bíblia. Um livro que Ele é poderoso, que Ele tem poder de transformar a nossa vida quando nós estamos entendendo aquilo que está escrito aqui. Mas para nós entendermos o que está escrito, nós precisamos primeiro ler. E nós temos uma geração de cristãos que não gostam de ler e uma geração de cristãos que não gostam de ler a Bíblia. E aí nós vemos que nós carregamos conceitos errados, estamos correndo atrás deles, e como Eclesiastes diz, diante de todas essas coisas, que muitas vezes você tem gastado o seu tempo, você está correndo atrás do vento. É tremendo você ler Salomão falando, olha, eu tive tudo que os meus olhos desejaram. Tudo que eu quis na minha vida, tudo que os meus olhos quiseram, eu dei. Eu não privei a minha alma dos prazeres dessa vida. Salomão dizendo isso, e ele diz assim, eu olhei para as obras das minhas mãos e tudo aquilo que construí, e eu descobri algo tremendo. É tudo correr atrás do vento. O que você tem gastado os seus dias, querido? Deus é tão misericordioso que ao invés de Deus estar aumentando o nosso tempo, a Bíblia diz que nos últimos dias eles iam diminuir. Sabe por quê? Porque se você tivesse 30 horas, você faria 6 horas a mais de besteira. Se você tivesse 30 horas, você gastaria 6 horas a mais correndo atrás do vento. E Deus é tão bom que Ele está espremendo a coisa para a gente, quando você piscar o olho, já acabou. E o salmista ora algo tremendo, Senhor, ensina-nos a remir o tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque nós temos gastado os nossos dias de forma ruim. E uma grande característica, uma grande marca terrível da geração que nós temos hoje, dentro e fora da igreja, são de pessoas que vivem extremamente mal. Pessoas que vivem extremamente mal, pessoas que vivem debaixo de opressão, debaixo de jugo, correndo atrás do vento o tempo todo. Pessoas que mesmo dentro da igreja ainda não entenderam nada. Que passam seu tempo brigando no seu casamento, discutindo com seu cônjuge, competindo com seus irmãos, competindo com seus amigos. Que gasta todo o seu tempo tendo raiva e falando mal dos outros. Por isso Deus não nos deu um dia maior, querido. Nós não precisamos de um dia maior. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Precisamos aprender a viver conforme a palavra de Deus. E todos os dias nós sentamos com pessoas e falamos, Deus, como a gente vive mal. Como a gente vive debaixo de um jugo de opressão do inferno. Como a gente aprendeu a conviver com demônios dentro da nossa casa e na nossa vida. E nós nos acostumamos com isso. Pessoas que vivem uma vida miserável de destruição. Não importa a roupa que você vista aqui. Não importa a sua cara, a sua maquiagem. Deus conhece você nos seus bastidores. E nós vimos para a igreja, chegamos aqui todo alegrinho, paz do Senhor, irmãos, e aquela coisa, e nós conseguimos disfarçar. Mas quando a gente senta e coloca a nossa cabeça no travesseiro, quando a gente deita, ou quando a gente senta para conversar e ser sincero, nós vemos que nós vivemos mal.
E Deus tem me falado algo muito importante nesses dias. Deus não nos chamou para deixarmos herança. Deus não nos chamou, o pastor tem falado sobre isso também. Deus tem nos chamado para deixar um legado. E aí você pergunta que legado você tem deixado hoje para a humanidade. Irmão, se você morresse amanhã, o que as pessoas falariam de você? O que ia estar escrito ali na lápide do seu túmulo? Aqui jaz um preguiçoso que não fez nada. Aqui jaz um crente que nem orar não orava, que não fazia nada. O que vai estar escrito lá, meu irmão? Qual é o legado que você tem deixado para a próxima geração? É isso que Salomão estava dizendo. Eu construí casas, eu construí isso, eu construí aquilo, eu fiz grandes coisas, eu vivi todos os prazeres dessa vida, eu gozei de tudo isso. E quando eu olhei para tudo isso na minha velhice, eu disse, foi correr atrás do vento, perdi o meu tempo, porque eu vou deixar bens para pessoas que eu nem sei o que vão fazer com ele. E ele sabia de uma coisa, não estava deixando um legado. Ele deixou um legado, deixou Provérbios, deixou Eclesiastes. Isso é um legado. São coisas que vão passar de você, depois que você passar a sua geração, vão alcançar a próxima geração e vão mudar vidas. Existe um desafio tremendo, querido, e Deus tem chamado uma geração de pessoas que vai entender isso. Você tem que começar a preparar um legado para a humanidade, você tem que pensar grande. O que Deus pode te usar, querido? Qual o projeto que Deus pode te dar para você deixar um legado para a humanidade? Que amanhã ou depois, você morrendo, aquilo ali permanece. Seja um livro, seja uma mensagem, seja uma clínica de recuperação, seja algo, deixe um legado para a humanidade. Meu. Talvez você ache que isso é grande demais para você. Ah, eu não tenho essa capacidade. Eu não estou nessa potência toda ainda. Talvez nem esteja mesmo, querido, mas Deus pode te levar a esse nível. Talvez muitos aqui não foram chamados para deixar um grande legado para a humanidade. Deixe um legado para a sua família. Deixe um legado para os seus filhos. Pregue o evangelho sem palavras. Você já viu o evangelho pregado sem palavras? É o evangelho de testemunho. Onde as pessoas olham para você e elas dizem, olha, eu tenho aprendido com o seu testemunho, com a forma que você vive, com a forma que você ama, com a forma que você trata o seu filho, com a forma que você faz as coisas, que você resolveu viver de forma prática aquilo que está escrito. Por isso, meu irmão, quando o judeu ele tinha um filho, ele ensinava a Bíblia o tempo todo para ele. O judeu ele era ensinado desde o princípio da sua caminhada, quando ele começava a ter entendimento, o filho dele era ensinado na palavra de Deus o tempo todo. Por quê? Porque está lá em Provérbios, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e depois de velho não se desviará dele. Meu irmão, quando você percebe uma coisa interessante, judeu e muçulmano, quando eles são ensinados desde a infância, a coisa mais difícil que tem é você tirar eles daquilo ali. Quase impossível você tirar uma pessoa daquela no argumento humano ali, tirar um judeu ou um muçulmano que são ensinados desde a tenra idade a aprender a palavra deles lá. Por isso que Deus está falando isso. Olha, não cesse de falar do livro dessa lei. Pega seu filho e senta com ele, vai ler Provérbios. Quantas vezes em Provérbios Deus fala assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha para aquilo que eu estou falando. Guarda isso no teu coração, porque isso é precioso. O tempo todo, é tão interessante o livro de Provérbios, porque o tempo todo ele trabalha com essa visão de filho e pai. É um ensinamento de um pai para um filho. Aprenda com o livro de Provérbios a sentar com seu filho e ensinar sobre as coisas da vida. Ele fala sobre tudo. Ele começa dizendo, olha, não anda com homem mau. Existem pessoas que têm o pé que é apressado para fazer o mal. Afasta-se desse povo. Por isso que a Bíblia começa dizendo assim, você quer entender o que é ser bem-sucedido? Você quer realmente viver prosperidade? Primeiro ajuste os seus conceitos. O conceito de Deus é diferente. Prosperidade lá fora é você estar cheio de bens. Prosperidade é você acumular bens, é você pisar nos outros, não importa a forma que você está fazendo, importa aquilo que você está levando, aquilo que você está levando por fora. É isso que é prosperidade no conceito do mundo, e quando você não conhece Bíblia, você traz esse conceito para a igreja, e você começa a querer usar Deus, achando que Deus é como se fosse um cartão de crédito que você saca o que você quer, passa ali o seu jejum, a sua oração,
esfrega na cara de Deus e fala: Deus, agora eu quero sacar tanto. E não é assim que funciona. Porque o maior privilégio, ainda que a gente não ganhasse nada de Deus, nós seríamos extremamente privilegiados. E podemos pelo menos chegar perto dele. Sabe, querido, quando você ainda é privilegiado de poder entregar alguma coisa para Deus, aí que o privilégio é grande mesmo. Porque se você parar para pensar, mesmo que você tenha um presente para levar para um rei, para levar para um presidente, dificilmente ele vai te atender. Mesmo que você tenha algo, a não ser que você tenha algo de muito valor, que é interesse daquele homem, provavelmente ele não vai te atender. E Deus, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, aceita o seu louvor, a sua adoração, quando você chega próximo, quando você se aproxima, quando você entrega. E uma coisa muito boa de você sair dessa noite com essa: Deus não te deve nada. Amém? Deus não te deve nada. Primeiro, Deus não te deve nada. Pode orar e estribuchar, se Deus não quiser te dar, Ele não é obrigado. Sabe por que muita gente não recebe aquilo que pede? Porque não lê Tiago. Tiago diz que você não recebe porque você pede mal. Sabe qual é a oração que Deus responde? Aquela oração que está em conformidade com a vontade dEle para a tua vida. E você, em vez de ficar achando ruim quando Deus não responde a sua oração, ajoelhe-se e agradeça, porque provavelmente você está orando errado. E o que você está pedindo não é o melhor de Deus para a tua vida. Por isso que muita gente fica emburrado. Por isso que muita gente fica com raivinha de Deus. Porque ora, tudo errado. Porque está orando para os seus prazeres e deleites. E Deus não responde, porque Deus não é manipulado por birra. E aí Deus não te dá aquilo que você quer. Você fica com raiva. E a nossa atitude deve ser uma atitude de gratidão o tempo todo. Porque se tem alguém que conhece o melhor para nós é o nosso Deus. E eu estava ali naquela hora ali do louvor, da adoração, eu sentei e eu comecei a sentir o peso do coração de Deus. E Deus falava muito forte no meu coração, que meus filhos vivem muito mal. Sabe, querido, que Deus tem uma mesa, um banquete preparado para cada um de nós, e nós estamos debaixo da mesa comendo migalhas. Essa é a grande realidade de muitos cristãos. Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para nós nos alimentarmos todos os dias, mas nós estamos debaixo da mesa comendo as migalhas que caem, comendo os manjares do mundo, comendo as mentiras de Satanás. E Deus mandou eu avisar para vocês que vocês vivem muito mal, muitos aqui. Muitos aqui vivem muito mal. Não estou falando isso para causar peso, estou querendo que você entenda que Deus quer pegar você e tirar você debaixo da mesa. Que Deus quer limpar suas roupas e colocar você sentado como filho. Que Deus quer mudar essa história de fracasso. Muitos que estão aqui essa noite vivem uma história de derrota, querido. Estão vivendo um ciclo de fracasso um atrás do outro. O tempo todo lutando contra um pecado, contra um sentimento, contra alguma coisa que não conseguem vencer. Estão vivendo o tempo todo debaixo de um ciclo de fracasso terrível. Não conseguem romper com isso. E Deus está querendo essa noite, se você abrir o teu coração, Ele vai mudar essa história. Primeiro Ele vai tirar você debaixo da mesa. Amém? Outra coisa que diz nesse texto, isso aqui é muito interessante, que ele diz: antes medita nele dia e noite. Meu irmão, nós precisamos voltar ao princípio bíblico de meditar. Por isso que eu estava falando, se você não consegue meditar com 24 horas, você podia ter 50 horas que você não meditaria. Se você não consegue dedicar um tempo a Deus para parar, e nós vemos o quanto isso é um desafio, você poderia ter 100 horas no seu dia, você não ia parar. Por quê? Porque você ainda não tem priorizado. Nós não temos priorizado aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E eu não sou diferente de ninguém, vivo sempre esse conflito de parar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que a gente não consegue mais parar. Egberto me emprestou uma mensagem falando de distração. E nessa mensagem ele diz assim, que existem 50 milhões de sites, 1,8 milhões ou bilhões, não me lembro, de livros escritos, acho que é milhões.
Com o advento da tecnologia, o entretenimento e a distração se tornaram algo onipresente. Todos os lugares que a gente vai tem algo para distrair a nossa mente. E sabe o que tem acontecido? Nós estamos virando uma geração que não consegue mais se concentrar, que não consegue mais ter atenção. Uma geração de pessoas que não conseguem mais parar a nossa mente, controlar a nossa mente e meditarmos na palavra de Deus com qualidade. Quantas vezes nós nos sentamos ou paramos para orar e quando a gente pensa, a gente já perdeu o foco e a nossa mente já foi embora. E nós já estamos pensando coisas que não tem nada a ver. Quantas vezes nós paramos para louvar a Deus ou para adorarmos o Senhor, para meditarmos na sua palavra e quando você percebe alguma coisa, já distraiu você. Nós somos viciados, querido, em entretenimento, somos viciados em distração, somos viciados em diversão. Quantas vezes nós chegamos em casa e não chegamos, a primeira coisa que a gente faz é ligar a nossa televisão, é ligarmos o nosso computador, é ligarmos algum eletrodoméstico que vai entreter a nossa mente, que vai nos desviar daquilo que realmente importa. Nós estávamos falando isso na escola dominical também, que esse entretenimento excessivo, ele remove de nós a capacidade de reflexão. Será que foi por acaso, querido? Será que foi uma coisa por acaso, que as coisas caminharam da forma que estão hoje? Para a gente chegar numa geração que não sabe mais resolver problemas. Uma geração assustada com qualquer coisa. Uma geração totalmente machucada emocionalmente, ferida e desesperada. Que diante de qualquer probleminha que acontece, não consegue mais sentar e refletir sobre aquilo com profundidade, concentrado em atenção para resolver aquele problema. E a gente vê que quanto mais novo, mais desesperado. Quanto mais novo, mais difícil é de lutarmos contra o mundo. E aí nós pegamos aqui, ele está dizendo, antes medita nela dia e noite. Nós não meditamos, nós não paramos. A nossa mente não para. Os nossos pensamentos não param. Nós não temos tempo para Deus. Nós temos medo de ficarmos sozinhos. Esses dias eu fui pregar numa igreja e Deus começou a me mostrar e me lembrar de uma época que eu era viciado em diversão. E eu não lembrava mais disso, eu era viciado nisso. Eu me lembro quando eu me converti, eu faltava ter crise de abstinência, porque os esquemas tinham acabado, eu não podia mais ir para os mesmos lugares que eu ia, e eu sentia falta daquilo. E um dia eu estava tão desesperado com isso que eu convenci 2 irmãs a ir para um bar comigo, não para a gente beber para nada, só para a gente sentar, tomar refrigerante e ver o movimento. Foi tremenda a experiência, irmão. Sentamos ali e ficamos igual uns trouxas lá olhando. E aí caiu a ficha. Falou, isso aqui não tem nada a ver. Foi horrível. Foi uma experiência que eu falei, pra que isso? Que besteira. Pedi perdão para as irmãs, voltei pro carro, vamos embora, irmã. Obrigado pela disposição, não me abandonaram no momento de crise, mas vamos embora que não tem nada a ver. Quantas vezes, querido, eu não levei o pastor Max para os botecos comigo? Nós andamos juntos, ele não sei se está aqui hoje, acho que não está. E no começo da minha fé a gente andou muito junto. E ele foi um cara perseverante, que ele não saía da minha cola. E às vezes eu ficava com raiva, queria aprontar, e ele estava lá comigo. E eu falava assim, ele não era pastor ainda, eu falava, vou te deixar em casa e vou ali. Ele, não, eu vou contigo. Não, rapaz, deixa isso para lá. E quando vi, não, vamos embora, eu vou contigo. Eu falei, rapaz, esse cara não tem jeito de tirar não. E levava ele para os bares. Chegava lá, sentava, tomava refrigerante, nunca bebi. E aí começava a perceber o quanto aquilo era vazio. Quanto aquilo não tinha propósito. Quanto eu estava viciado numa coisa que não tinha significado nenhum. E muitas vezes nós ainda estamos assim. Nós saímos do mundo, viemos para a igreja e ainda estamos viciados nos esquemas, nos entretenimentos, querendo fazer da igreja um point, querendo fazer da igreja um lugar de encontro, querendo fazer da casa de Deus um lugar de entretenimento e diversão, onde a gente vem para distrair a nossa mente, para encontrar pessoas que nós gostamos. Muitas vezes